Bom dia, oitavo ano. E aí, tudo bem com vocês? Então vamos lá. Como é de costume, né? As nossas aulas, a tia chega, dá presença, dá visto, né? E depois vai fazer o quê? Corrigir no quadro. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente, né? A tia tá fazendo aqui essa correção com vocês. Estou fazendo esse vídeo para vocês com muito carinho, tá? E espero que eu esteja ajudando, né? Vocês aí para executarem as tarefas. E mesmo a gente longe, né? Sintam-se abraçados, porque fisicamente a gente não está perto, mas no coração, no pensamento, a tia sempre lembra de vocês, tá bom, oitavo ano? Então vamos lá. Bom, muitos me mandaram foto ontem da atividade, quero parabenizá-los pelo comprometimento. Tive alguns que não mandaram, então assim, ontem foi o primeiro dia, hoje eu espero que faça, né, a atividade proposta direitinho, porque a gente não pode parar. Certo? A gente não está fisicamente juntos, mas a gente está estudando, a gente começou estudando ontem. Então, das pessoas que me mandaram, eu vi assim, muitos acertaram, parabéns. Alguns, né, tiveram as suas limitações, dificuldades, então eu vou fazer aqui rapidinho uma correção, tá bom? De alguns pontos que eu vi que são relevantes para eu falar aqui com vocês, tá? Bom, a questão 1 foi uma questão que muitos erraram, poucas pessoas acertaram. Essa questão 1, eu observei o seguinte, muitas pessoas chegaram nesse valor aqui, ó, 86.258.400. Então, eu deduzi o seguinte, foi falta de interpretação. Então, probleminha não tem jeito, vocês precisam ler com atenção e interpretar. Na questão 1, ele não pede a quantidade de mulheres do Brasil, né, no censo de 2000. Olha a pergunta, depois vocês vão olhar aí. Quantas mulheres havia a mais? Olha a palavrinha mágica. Havia a mais. Então, isso daí havia a mais, dá a entender o quê? Que é uma diferença. Qual é a diferença de mulheres para homens? Certo? Então, o que eu tinha que fazer? Muitos fizeram isso, como eu já falei, chegaram nesse resultado, só ficou faltando essa continha de menos. Depois que eu achasse, né, o número de homens, que é o primeiro passo que eu tenho que fazer, que é a porcentagem desse número, dá isso. Depois que eu achei os homens, para achar as mulheres, basta eu diminuir o total de habitantes menos o homem. E depois eu pego mulheres e tiro a quantidade de homens. Aí eu vou chegar na resposta correta, certo? Bom, a número 2, poucos erraram, vou falar rapidinho. É um probleminha bem simples, é para calcular quanto que é 8% de 980. Porque a pessoa tem um salário que é de 980, só que ela vai ter um desconto, ou seja, vai tirar. Mas ele não quer nem saber o valor desse salário depois do desconto, não. Ele só quer saber mesmo o desconto. Então, simplesinho, ó, 8% disso, de 980. Claro, vocês sabem que a tia gosta de fazer com número decimal, mas fiquem à vontade, quem faz aquele de 8 sobre 100 não tem problema, mas o resultado daria 78,40, certo? A questão 3 também foi a questão meio polêmica, muitos também falaram comigo que não entendeu muito bem. Então foi assim, a questão 1 e 3 que, né, tiveram mais dificuldade. A 3 também é questão de interpretar. Imagina, é uma pessoa que ganha R$960. Desses 960, 25% ela destina para aluguel, 35% é para alimentação, 22% é para gastos diversos e o que sobrar, ela guarda na poupança, que é o correto, né, gente? A gente sempre tem uma reserva. Bom, qual é o valor que ela deposita na poupança? Ixi, esse valor, ele não me deu a porcentagem, então eu vou ter que encontrar. Mas aí o que eu vou fazer? Soma as porcentagens que você tem e diminui de 100, porque essas porcentagens que são destinadas ao salário dele tem que dar 100%. Somei, deu 82, 100 tira 82 deu 18, e depois eu vou fazer 18% do salário dele
aí sim eu vou chegar na resposta aí de quanto que ele guarda na caderneta, certo? R$ 172,80. Questão 4, eu até coloquei aqui, mas quase ninguém errou, tá? Ela deu a letra D, basta achar 25% da terça parte de 1.026. Divido por 3, porque é terça parte, depois calculo 25%. A questão 5, algumas pessoas erraram. Isso daqui a gente trabalhou muito na aula com probleminhas lá no livro. Só que lá no livro ele trabalhava muito assim com aumento percentual, né? E aqui ele tá falando taxa de porcentagem, mas é a mesma coisa. Toda vez que ele perguntar taxa de porcentagem, de quantos por cento foi o aumento, ou de quantos por cento foi a que diminuiu um certo valor, isso tudo vocês irão dividir dois números e multiplicar por 100. Por que 156? Porque ele quer saber a taxa de porcentagem dos aprovados. E quem são os aprovados? 156 pessoas. De um total de quanto? 240. Dividi, multipliquei por 100 porque eu quero em porcentagem. Então, 65%, certo? Então, até a questão 5, ok. Aí agora, eu vou colocar aqui para vocês o restante rapidinho para a gente finalizar. Bom, a questão 6 é a mesma coisa, gente, do que a questão 5. Toda vez que falar essa palavrinha mágica, destaca aí igual a tia fala. Taxa porcentual ou taxa percentual do aumento. O que eu tenho que fazer? Uma diferença. Toda vez que quer saber a taxa de aumento, eu primeiro tenho que saber a diferença. Eu tenho que descobrir que aumento foi esse. Então, o aumento foi de 54 centavos, porque era 3 e passou para 3,54. E sempre eu vou pegar esse valor e dividir pelo preço inicial, que é de R$3. Deu 0,18, multiplico por 100, 18%, certo? A questão 7, crianças, não dá para eu fazer todas. É o mesmo esquema que eu faço em sala, né? Senão eu ia fazer um vídeo aqui de 1 hora, aí vocês não iam me aguentar. Mas enfim, eu peguei uma de cada e fiz, tá? Porque aí depois é a mesma coisa, vocês é só praticarem. Na letra A, 5 nonos, porque é o 5 que está se repetindo, é um algarismo só, então é o 9. Letra B, 37,99, porque 37 é o que se repete, e o 9 e 9, porque são dois algarismos que se repetem. Na letra D, eu tenho que fazer aquela continha de menos, por quê? Porque essa dízima não começa com 0. Isso eu expliquei lá no vídeo, tá? Então, assim, eu tô meio perdida nisso. Vai lá naquele vídeo novamente, ou no próprio livro tem explicação, que você vai conseguir entender, vai relembrar, que isso aqui é uma regrinha. Tem dízima simples e dízima composta. 32 tira 3, deu 29 sobre 9. Ficou negativo porque a dízima era negativa. E na letra H, deu 129 sobre 90, porque é uma dízima composta, né? Tem que fazer aquela regrinha, pega o número que está antes da vírgula, junta com o período que não se repete, mais um número que se repete, então por isso que ficou 143 menos 1 que está antes da vírgula e o 4 que não se repete, então virou 14. 90 por quê? 9 é referente ao 3 que se repete e 0 é referente ao algarismo que não se repete, certo? A questão 8, alguns também erraram, teria que passar uma expressão com dízima e fração. Passa a dízima para fração, assim eu fiz. Ó, a dízima, cadê? Tá, eu só tô fazendo a letra B, certo? Que a letra A é a mesma coisa. A letra B, a dízima era 1,222. Passando isso para fração, vira 11 nonos mais 1 sexto. Tira MMC, né, adição de frações, divide, multiplica e chega no 25/18, certo? A questão 9 não precisa eu corrigir não, todo mundo acertou essa questão de notação científica, é só uma regrinha mesmo, tá bom? E beijos, galerinha!